No princípio de tudo, Augustus Nicodemos. Conclusão e aplicações práticas. O que Moisés pretendeu passar para os israelitas? Lembre-se de que ele escreveu tudo isso pensando nos israelitas, que estavam prestes a entrar na terra prometida. O que Moisés pretendia com esse relato e o que essa passagem nos ensina hoje? Primeiro ensina que só existe um Deus, o Deus de Israel, que a tudo criou, e criou a natureza, o cosmos, os seres vivos, e tudo reflete a glória, os atributos e as qualidades desse Deus. Assim, quem esse Deus é, se percebe claramente desde o princípio do mundo pelas coisas que foram criadas. Deus deixou a sua marca na criação. Tudo o que ele fez era muito bom porque ele é bom. Tudo o que ele fez era muito bonito porque ele é bonito. Tudo o que ele fez é muito profundo e misterioso, de modo que até hoje não conseguimos explicar, porque Deus é profundo e misterioso. Tudo o que ele criou tinha ordem, sequência e propósito, porque ele é um ser pessoal. A criação reflete quem Deus é, reflete a glória de Deus. É isso que Deus está dizendo em outras palavras. O Deus de vocês, aquele que os tirou do Egito e lhes dará a terra prometida, não é igual aos deuses desses outros povos. Ele é o único Deus verdadeiro, o Criador de tudo e de todos. Em segundo lugar, a passagem estudada nos ensina que tudo o que há foi criado por Ele, de maneira sábia e muito boa. Ou seja, existe uma ordem, um propósito, um sentido, um design no mundo. Mesmo os ateus materialistas admitem a existência de um design, embora digam que exista apenas uma aparência de design. Para eles, tudo é resultado do caos, do acaso, de mudanças aleatórias, escolhidas por meio de uma seleção natural para a sobrevivência da espécie mais apta, e por aí vai. No entanto, eles mesmos chegam a admitir que, se observarmos, parece existir propósito no mundo. É claro que parece, pois existe mesmo. Há um design, um objetivo em tudo isso. Por exemplo, a relva e as ervas, as plantas e as árvores foram feitas para alimento e sustento da vida. Nos 3 primeiros dias da criação, tudo foi feito por Deus, como local para a habitação do ser humano. Portanto, há um design, há um propósito inteligente em tudo isso. É evidente que Moisés está contrapondo tudo isso às ideias como o caos, a sorte, o azar, o acaso, os quais caracterizavam a visão de mundo daqueles povos antigos, tanto os egípcios como os cananeus, os sumérios, os assírios e os babilônios. Em terceiro lugar, a passagem estudada nos ensina que Deus está separado de sua criação. Isso fica muito claro quando Deus fala e as coisas acontecem. O mundo não é uma emanação de Deus. Encontramos em pelo menos 2 dos relatos dos mitos da criação que o mundo foi criado da seguinte maneira: pegaram o sangue de um Deus e misturaram com a terra. Dessa maneira, do sangue do Deus morto, com a terra surge toda a realidade, ou seja, os antigos pagãos, bem como os pagãos modernos, misturam a realidade com o divino. Dessa forma, o mundo seria uma emanação de Deus. É bem fácil perceber uma versão bastante popular disso na voz daquele filósofo extremamente influente no mundo todo, Obi-Wan Kenobi, quando ele diz que a força mantém a galáxia unida, pois ela nos penetra e está presente em todas as coisas. Essa é, trocando em miúdos, a filosofia dos sumérios, dos egípcios, dos babilônios, dos cananeus.
para eles. Os deuses integram a realidade. Os deuses são a realidade. A isso chamamos panteísmo. Mas o que Moisés descreve na passagem estudada exclui qualquer forma de panteísmo. O mundo foi criado por Deus, mas não é uma emanação de Deus, uma emanação de Deus. Deus não é a alma do mundo, embora ele esteja presente na sua criação. Em qualquer lugar, a passagem nos ensina que Deus tem poder sobre toda a criação, desde as plantas até os homens, pois ele não somente criou tudo pela sua palavra, como também deu nome à sua criação. No Antigo Oriente, nomear alguma coisa ou alguém denotava domínio sobre essa coisa ou sobre esse alguém. Na mitologia pagã, por exemplo, as águas eram um símbolo de rebelião e de revolta. Vários relatos falam de deuses surgindo das águas revoltas. O Deus de Israel, porém, não só cria as águas, mas também as domina e separa. É disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu. Gênesis 1, do versículo 6 até o versículo 8. É completamente diferente dos mitos da criação daquela época. Deus comanda, pois ele é Senhor da sua criação. Em quinto lugar, a passagem nos ensina que a conclusão de tudo que Moisés disse é uma só. Não deve adorar a criatura em lugar do Criador. É como se estivéssemos ouvindo Moisés dizer: ouve, ó Israel, os deuses egípcios, babilônios e cananeus, esses que vós aprendestes a adorar no Egito, e que encontrareis na terra em que estáis para entrar, não são deuses verdadeiros. Todos esses deuses que esses povos adoram como se fossem divinos e reverenciam como se fossem sagrados são meras criaturas. Adoravam-se o rio Nilo, o boi Apis, o pássaro preto Ibis, o sol Ra na mitologia egípcia. Adorava-se o faraó como se fosse filho dos deuses. Mas Moisés está dizendo que eles não são deuses. Foram todos criados pelo único Deus que existe. Portanto, Israel não deveria se curvar a esses falsos deuses nem fazer imagem de Deus, e deveria também rejeitar toda a idolatria. Essa é a base para todas aquelas advertências contra a idolatria que Moisés fará, de Êxodo até Deuteronômio, pois são representações falsas de Deus, que tiram a glória de Deus e a transferem do Criador para a criatura. Em sexto lugar, aprendemos que Deus é o autor da vida. É Ele quem nos sustém e nos alimenta. Ao contrário dos deuses do Egito e de Canaã, que eram alimentados por seus seguidores. As ofertas, sacrifícios e oferendas, trazidas pelos adoradores no Egito e em Canaã, destinavam-se a alimentar os deuses, a lhes servir de comida. Mas o Deus de Israel é aquele que nos alimenta. Ele criou a terra e dela tira o sustento para a nossa vida. Ele não carece de ser alimentado. Ao contrário, é Ele quem nos dá vida e alimento, através de tudo aquilo que criou. Esse é o nosso Deus. Por último, a passagem nos mostra que, embora Deus pudesse ter criado tudo de uma vez só, Ele escolheu fazê-lo em 6 dias de trabalho, literalmente 6 dias de 24 horas, para nos ensinar a descansar, para nos ensinar que as coisas não acontecem de uma só vez, para nos ensinar que precisamos de tempo para realizar com sabedoria e paciência a obra de Deus, para nos dar exemplo de como tudo deve ser feito, de como a nossa vida deve se conduzir. Deus poderia ter feito tudo isso num estalo, como Agostinho pensava,
Agostinho acreditava que Deus tinha feito tudo de uma só vez e que Moisés relatou tudo isso de maneira alegórica. Claro que nós não concordamos com Agostinho. O texto não pede para ser lido como alegoria, ele pede para ser lido como história, exatamente como Moisés escreveu. Como aplicação, gostaria de deixar uma palavra a você, que se sente desafiado em sua fé por teorias modernas que se dizem científicas, entre elas a teoria da evolução. Mas antes precisamos definir bem certos termos, pois a palavra evolução significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Se evolução significa que houve mudança ou adaptação nas espécies com o decorrer do tempo, nós não temos dificuldade nenhuma com isso. É óbvio que ao longo do tempo, dentro de uma mesma espécie, ocorrem adaptações, variações, assim por diante. Assim, se evolução significa isso, não vemos problema. Contudo, se evolução significa que toda forma de vida surgiu de um ancestral comum, isso já é mais complicado, pois elimina da equação algo que Deus disse repetidamente na criação, que todas as plantas e animais produziriam segundo as suas espécies. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 11, 12, 21, 24, 25. Também não temos problema de aceitar a teoria de que a Terra é muito mais antiga do que Gênesis parece indicar, podendo ter milhões de anos. Defendemos, porém, que o relato da criação não depende precisamente disso, pois, a despeito da possibilidade de ter ocorrido um gap, ou intervalo de tempo dos versículos 1 e 2 para o 3, ou mesmo entre o versículo 1 e o versículo 2, isso em nada afeta o relacionamento em si. Deus continua sendo o Criador de tudo, e todos os princípios que coloquei nessas conclusões subsistem, independentemente da possibilidade de ter ou não havido esse gap. Em contrapartida, você encontrará também bons estudiosos, cientistas, teólogos que são defensores da chamada teoria da Terra jovem, a qual defende que a Terra é bem mais recente, em contraste com os primeiros, que são defensores da teoria da Terra antiga, segundo a qual dá para ver, pelas evidências científicas, que a Terra tem uma idade muito superior a 10 mil anos, por exemplo, podendo chegar a ter milhões de anos. Nada disso será uma dificuldade para nós, desde que os pontos que destaquei e que são as conclusões do relato não sejam feridos nem afetados. Se você está na universidade ou em outro ambiente e é confrontado com teorias de gênero que procuram apagar distinções biológicas e morais, eu lhe direi o que está em jogo. Hoje em dia, o que está em jogo é a mesma coisa que estava às margens do Rio Jordão, nas campinas de Moabe, quando Moisés preferiu essas palavras de Gênesis. Trata-se de uma guerra de cosmovisões. É a visão do único Deus, criador de todas as coisas, versus a visão pagã de mundo sobre a origem e a identificação de todas as coisas. Essa mesma guerra de cosmovisões ocorre hoje. Estamos enfrentando o mesmo sistema, só que mais sofisticado. Hoje em dia, a visão pagã é de que o mundo é um todo unificado, no qual não há distinções entre homens e animais. Não é isso que é ensinado? Tanto é assim que, em alguns lugares, os animais são até mais valorizados. Experimente matar uma arara, um elefante ou um mico-leão dourado para ver. Em compensação, o aborto é considerado normal ou até mesmo um direito da mulher. Essa distinção que Deus fez entre o homem e os animais, que vemos no sexto dia, para a mentalidade pagã, não existe. Para a cosmovisão pagã, todas as formas de vida estão no mesmo nível. A cosmovisão pagã também não faz distinção entre o mundo e Deus. Deus é o mundo e o mundo é Deus. É tudo igual. Também não há distinção entre o bem e o mal. Você sabe qual é o símbolo da nova era ou nova espiritualidade? É o Yin Yang,
aquele círculo com duas formas que lembram um peixinho preto e um peixinho branco juntos. Tudo está contido no círculo. A realidade está contida no círculo. O bem e o mal, o homem e mulher, são apenas dois lados da mesma coisa. Não há mais distinção. Assim, é isso que domina a nossa cultura hoje. Essa visão de mundo em que não há distinções, diferentemente do cristianismo, porque o Deus do cristianismo faz distinções. Deus criou a luz e disse que fosse separada das trevas. Deus criou as águas e disse que se ajuntassem para que a terra pudesse aparecer. Deus criou a vida segundo espécies distintas. A grande diferença entre a visão de mundo pagã e a visão de mundo cristã chama-se distinção. Nós cristãos insistimos nas distinções, pois elas existem. O bem não é o mal, o homem não é a mulher, o homem também não é um animal como qualquer outro. E Deus não é o mundo, nem o mundo é Deus. Defendemos essas e outras distinções de acordo com o que ensina a Bíblia. É isso que caracteriza a visão de mundo cristã. Pode ser chocante para você, mas medite nisso. Não é curioso o fato de que Deus cria e separa as coisas? Ele as cria e distingue, as cria e nomeia. Talvez você esteja lutando para reconhecer a soberania de Deus. Sempre encontro gente que tem dificuldade para entender a soberania de Deus, especialmente no que diz respeito à questão da salvação. Eu pergunto, então, é concebível pensar que esse Deus que vemos em Gênesis seja incapaz de realizar tudo o que Ele quer? Você acha que esse Deus cede aos caprichos de suas criaturas? Acha que Ele tem algum plano, propósito ou projeto que possa ser obstaculizado, parado, impedido pelo arbítrio e pelo querer de suas criaturas? Acha que esse Deus não é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser fazer e determinou que fará? Esse Deus não se curva às nossas escolhas. Ele não se humilha diante da negação do homem. Ele, no fim, terá o que quer. Ele fará toda a sua vontade. Isso está muito claro no relato da criação. Esse é o nosso Deus. Em Gênesis, vemos uma razão pela qual Deus criou todas as coisas. Ele criou o mundo para nele o homem habitar. E criou o homem para sua glória. Séculos depois disso, o próprio Deus pisou na terra que ele criou, respirou o ar que ele tinha criado, comeu do fruto da terra que ele tinha feito na pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso em preparação do ambiente para que mais tarde o próprio Deus venha ao encontro da criação na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo no final, até mesmo isso que vemos em Gênesis. Próxima leitura, se Deus permitir, capítulo 3 do livro No Princípio de Tudo, do Augusto Nicodemos. A imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 14 ao 31, a criação do homem.